comunista, eles ficam batendo nesse... Eles falam que o que a direita tá atacando é um espantalho, na verdade, que não tem droga de comunismo nenhum, que o PT não é comunista, que a esquerda no Brasil não é comunista, que não existe ameaça comunista, que isso nada disso existe. Sobre o PT é socialista. O PT defende de fato uma visão socialista de mundo. E diz diretamente na ata de composição do partido que quer inaugurar um governo socialista no país. Ponto. A questão é que o meio do PT não é um meio revolucionário. Essa é a diferença fundamental. Mas o PT, para todo mundo aí que estiver vendo, tem em mente isso. Principalmente na figura do Naruel Moreno. O Naruel Moreno foi o elemento central da raiz socialista do PT. Porque, assim, não importa que tenha o Partido Comunista do Brasil, que, inclusive, na chapa do PT, em 2018, a vice era do Partido Comunista do Brasil. Não importa que você tem partidos comunistas, que vocês têm candidatos, deputados, enfim, que se proclamam, que se intitulam comunistas. Sabe que o Flávio Dino é comunista? Não, Wagner. Do nada tu bota o Dino no meio, pô. Do nada, pô. Olha, não tem nem constelação pra isso, pô. Do nada, cara. Do nada, tá muito autodestrutivo, cara. Do nada, velho. Do nada mesmo, velho. Ele é autoproclamado comunista, pô. Que tem? Olha, tem que a cana, eu tô doido. Ei, man. Não importa. Do nada, caralho. Do nada mesmo, porra. Do nada, porra. Você sabia que vai pedir no comunista? Esteja preso. Que o próprio Lula tenha dito recentemente que ele não acha que é uma ofensa ser chamado de comunista, que no Foro de São Paulo eles falem abertamente de comunismo, que você tenha grandes influenciadores comunistas, como o próprio Humberto Matos aqui do Céu da Matrix, como o próprio Ian Neves. Não existe comunismo no Brasil. Não existe. É delírio, né? É delírio. Aí, mas assim, o bigodismo é real, a ameaça bigodista é real, o fascismo é real. Mas o comunismo não. Entende? É aquela camada mais básica da superfície. E aí alguém falou pra ele de comunismo e ele já começou a ter essa reação que muito esquerdista agora, tem. Tá? Mas que comunismo? Que comunismo? Vai fazer uma piada agora. Não, é que eu fiquei pensando, quer dizer, pelo menos esses dois aí existiu, tá? Mas eu não sei não, acho que eu ia pegar muito longe nisso aí. Acho que é melhor não, tá? Isso aí, Wagner. E se fosse o contrário? Se fosse o fascismo dizendo isso, hein? Desculpa. Você tá falando de comunismo? Até parece que tem alguém defendendo comunismo aqui. Aí, a parada interessante. Sério, isso aqui foi muito esclarecedor de vários pontos. Alguém mandou um comunista pra ele, né? No caso, foi o Ian Neves. Alguém mandou um comunista pra ele. E essa é a parada curiosa. Os caras, mas que comunismo? Ninguém aqui tá defendendo o comunismo. Eu não sou comunista, eu não acredito no comunismo, não existe comunismo, não sei o quê. Mas esse é o esquerdista médio, que não tem profundidade ideológica nenhuma, que no fim das contas, ele vai concordar com todas as pautas que os comunistas defendem, com todo o discursinho. E é exatamente o que acontece aqui. Essa é a parada interessante. Ele tava 1 minuto atrás falando que, mas que comunismo? Vocês estão falando de comunismo? De onde que saem essas pessoas falando que tem comunismo no país? Aí alguém manda um comunista pra ele. A primeira reação dele é: esse cara é maluco. Esse cara é doente. É o cara mais doente que eu já vi. Aí, poucos minutos depois, ele tá lá concordando com tudo que o comunista tá falando. Não é incrível? Até 1 segundo atrás, ele tava falando que o direitista que tá falando de comunismo, ele tá delirando. Tá viajando pra caramba. Porque não existe isso. Aí ele começa a ver um comunista falar, um comunista assumido falar, e começa, nossa, pior que esse cara tem razão. Pior que tá certo. Caralho, não é que o maluco tem razão aqui mesmo? Pô, vou ter que concordar com o comunista aqui. Não, o comunista tá certo. Caralho, realmente tem que ter comunismo. Sabe, vai escalando assim. É cômico, mano. É quase assim, tipo, uma caricatura mesmo. Olha só. Ele começou então, né, tipo, tiltado porque alguém falou pra ele de comunismo. Aí mandaram o Ian Neves e ele tiltou com o Ian Neves também. Mano, então. Mano, meu Deus do céu, cara. Mano, a ideia... Mano, comunismo... Vamos aqui, comunismo... Eu queria que a gente fizesse o resgate de quem ainda... Ele foi pesquisar sobre comunismo pra ver, tipo, vocês estão falando que tem comunismo. Não tem comunismo, não sei o quê. Aí ele caiu no Ian Neves, de alguma forma, né? Tá nessa... Esse cara aqui? Ah, não, Carlos. Não, boa. Alguém indicou pra ele, né? Falou, vai ver, ó. Ó, o Ian Neves é comunista declarado, tá falando, tem um alcance grande. Aí ele viu o Ian Neves e falou, esse cara, porra, esse é doente. Aí é brincadeira. Esse maluco, Deus que me perdoe, é o maior doente mental que eu já escutei na minha vida.
Eu vou, mano, eu vou sair depois que eu escutar esse cara. Pô, qualquer Não, hora vai eu surgir no bar esse juro. papo do que é comunismo aí, entendeu? Eu tô querendo. Vamos lá. A gente precisa de um corte. O cara vê o maluquinho assim e fala, e aí, então você é comunista? E aí você... Duvido, fala as 10 bandas aqui. Não, fala 10 episódios que você cantou, sei lá. Não, comunismo, vamos lá, né? O comunismo ele foi ter Aí ele foi ver uma aula de comunismo. Um comunista explicando o comunismo. Ele foi assistir. E assim, eu não vou ver tudo isso aqui, porque tem uma... não vou ver em live. Eu vou ver ainda, porque eu quero entender bem todo o contexto. Mas eu vi essa primeira parte. Aí ele foi ver uma aula de comunismo. Uma aula, né? Um comunista explicando o comunismo. E pelo que deu pra ver pela introdução, ele começou falando que não existia comunismo no Brasil, que não tinha... essa parada de comunismo era viagem, que não tem nada... Eu não tô defendendo o comunismo. Ele começou nessa brisa. Não, mas pelo que eu vi aqui no vídeo, tá errado o Wagner. Na verdade, eles estavam discutindo PT. Eles estavam discutindo Lula e Bolsonaro. E aí o que ele estava dizendo, o que o Yetis disse é que no projeto do Lula não existe nada que indique o comunismo. Não é que não existe o comunismo no Brasil. Então foi essa a confusão que gerou isso daí. O Yetis falou, o Yetis estava discutindo sobre família brasileira, manter o cidadão de bem. Ele estava discutindo essas coisas com o público dele. E aí um cara chegou e disse, essas paradas aí são nada a ver. E ele estava atacando o Bolsonaro. Aí o cara trouxe um comunista para ele ver qual que era a parada do comunista. Só que o próprio Yetis, ele não estava dizendo que não existe comunismo no Brasil. Ele estava dizendo que o PT não é comunista. E que o comunismo não domina o Brasil hoje, que o comunismo não é o PT. Foi isso que ele quis dizer. Cara, porque quem escuta até acha que o Edson sabe qual é o projeto do Lula, né? Porque assim, nem o Lula sabe qual é o projeto do Lula. Pessoal, o Edson, o Wagner, qualquer um não vai assistir isso aqui, não, mas vocês assistirem, olha só. Vou ensinar uma coisa pra vocês. O PT é um partido de tendências. Beleza? Isso aí você pode perguntar pra qualquer um que é membro do PT e sabe um pouquinho mais sobre o PT, isso é oficial. Oficial, original, real. O PT é um partido de tendências. E o que quer dizer ser um partido de tendências? Quer dizer que o PT vai buscar as melhores formas de atuar dentro desses espectros de tendências que existem hoje na ciência, na política e na discussão hoje dentro, por exemplo, do Senado, desses grupos. Então ele vai tentar, de qualquer forma ali, se inteirar e participar disso. Por quê? Porque isso abre abrangência de maior tempo no poder. E quanto maior tempo no poder, os petistas já perceberam isso há muito tempo aqui no Brasil, mais tempo você tem de conseguir financiar outras candidaturas para depois que você consegue estabelecer um grupo muito majoritário e muito forte, conseguindo deter muito poder capital e poder político, você começa a adotar determinadas perspectivas socialistas. Tá? Então, assim, se vocês não sabem disso, se vocês nunca ouviram falar disso, é um azar de vocês e ignorância de vocês. Mas o PT é um partido de tendências. O PT sempre vai buscar tendências. O PT quer botar mais pessoas dentro do Senado, dentro do deputados, vereadores, prefeitos, e quanto mais pessoas tem ali, mais dinheiro você vai ter para financiar outras coisas. Ou quem sabe, sei lá, financiar um porto em Cuba. Um porto assim, em Paraguai. Um negócio assim, sabe, gente? Um negócio assim. Então, essa é a posição do PT. É uma posição de tendências, para se conseguir ter mais pessoas lá dentro. Mas não acredita em mim, não. Vai lá no Opera Mundi e procure o Disseu, falando. Aí você acredita no Disseu. Se você não quiser acreditar no Disseu, problema seu. Mas isso é a postura do PT, tá? Maior número de deputados, maior número de senadores, vereadores, prefeitos, maiores são os fundões eleitorais, maior é a capacidade de movimentação política, maior a capacidade de movimentação econômica, e aí daí, a partir desse momento é que você começa a ter uma postura mais pro lado socialista, que é onde você detém poder político e econômico. Você pode, por exemplo, porque o Elias Jabu, hoje, o PT está abraçando e botando ele no governo, porque o Elias Jabu se encaixa bastante com o comunismo chinês, que quer trazer um desenvolvimentismo para o Brasil. Então, assim, essa é a estratégia do PT. Você pode chorar, espernear, chorar, cagar, andar. Você pode fazer o que você quiser. Mas é isso. Se você pegar esse vídeo aqui e você mandar pro Breno Altman, ele vai dizer, caralho, esse gordinho aí, pô, esse menino aí é bom. Se fosse comunista. Então, assim,
Pensem assim, tá, gente? Isso é o PT. Você não vai procurar, você não vai achar nenhum plano do PT. O Lula, na candidatura, qual é o projeto dele? Destruir o Bolsonaro pra ganhar mais força política e se aliar o máximo de pessoas possível pra ganhar votos. Ponto. Não tinha. Nós vamos fazer isso. É só vocês ouvirem, sei lá, o Lula se pronunciando em entrevistas. Eu sou. Não sei imitar. Desculpa, eu perdi a capacidade de imitar o Lula. Eu sou um homem de tendências. Eu penso no povo brasileiro. O povo brasileiro é minha preocupação. Não é pra delosia aqui, não. Entendeu? Então, assim, a preocupação do Lula é essa. A preocupação do Lula é ter mais poder e mais possibilidade de transformações e conseguir financiar vários partidos do PT ao redor do Brasil e dominar. É por isso que os outros partidos têm tanta raiva do PT. Porque o PT é ciumento em relação ao poder. É PT, PT, PT. Se não é estrelinha, não é nada. Mas dessa forma, o vídeo do Tragicômico ficou meio sem objeto. Porque, como ele não assistiu o vídeo em si do Yates, ele acabou perdendo um pouco do contexto e não se ligou que o Yates estava fazendo aquela defesa que o próprio PT faz em época de eleição, só em época de eleição, de que eles definitivamente não são comunistas. Então, tem uma defesa que é feita historicamente, que o PT não é comunista, que, assim, só existe nessa época e, assim, é sempre dito que é uma coisa que é necessária ser dita. Ou seja, que é uma coisa que é dito por ocasião. E a militância comunista sempre concorda com isso, né? PCdoB, UP, PCR... PCO, sempre aceitam bem essa posição do PT, porque o PT depois, com essa visão de não ser comunista, faz uma série de coligações com esse pessoal e coloca eles em posições e cargos que eles não poderiam estar se eles dissessem ativamente que eles são comunistas. Então, assim, o Silvio Almeida, se o Silvio Almeida se colocasse ao lado do Lula e o Lula dissesse, não, o que eu acredito, o que eu pretendo fazer o meu governo é o plano de um dos maiores comunistas do país. Ele não teria sido eleito. Essa ação sozinha, essa afirmação sozinha não teria sido suficiente. Flávio Dino, comunista. Flávio Dino, comunista. Todos esses que são ativamente comunistas, que dizem ativamente que são comunistas e que integram o governo, esses ficaram de fora, assim, do mostrar público, mas já se sabia, inclusive foi por isso que houve um apoio significativo dessa galera comunista ao Lula, que essa galera ia poder desempenhar papéis de liderança dentro do governo. Então é isso que está acontecendo. Então se a gente entende isso, opa, fica um pouquinho mais simples para desvendar o que aconteceu. Só que essa narrativa chegou no Yates, e o Yates repetiu ela. É isso que está acontecendo. Aí chegou atacando o comunista. Marble.